Olá pessoal, estamos aqui em mais uma terça-feira teológica e hoje eu gostaria de estar fazendo análise de mais um texto com vocês. E o texto em questão é João, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 15, e o texto diz: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão se entristeceu por ele ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Bom, Pedro, após os episódios relacionados à ressurreição, ele retorna ao seu antigo ofício, ele volta à pesca, acompanhado por outros discípulos. E qual o motivo dos outros discípulos terem acompanhado Pedro? Se o líder não tem mais esperança, se o líder ele perde a fé, se o líder não estuda, se o líder de alguma forma é limitado e limita o poder e o agir de Deus, logo todos os que estiverem à sua volta irão reproduzir isso. Existe uma frase de Santo Agostinho que vai dizer: pregue, e se necessário for, use palavras. É um tanto perigosa essa frase, mas isso deixamos para uma outra questão. Por quê? Enquanto as nossas palavras incentivam, o nosso exemplo, o nosso testemunho, ele arrasta, ele puxa, ele move as pessoas. Então, Pedro ter voltado a pescar, ele como líder ali do colegiado apostólico ainda na época, fez com que os outros discípulos também viessem a agir desta forma, abandonando o ofício ministerial. E Jesus, ele se manifesta nesse contexto, conforme prometido em Marcos 16:7, que é quando Jesus ele promete é quando ele dá as diretrizes para que os discípulos fossem para a Galileia. O interessante é, Jesus ele se manifesta para quem é obediente. Por que eu digo isso? Qual que é a diferença de Pedro e Judas? A escolha de destino de ambos. Judas escolheu ir para o campo da concentração e Pedro escolheu ir para a Galileia. Por isso ele foi restaurado. Jesus, após uma queda, após um tropeço, ele não espera de nós que venhamos fugir dele, mas que venhamos obedecê-lo. Obedecendo, reconheceremos que nós somos falhos. E é isso que acontece. Quando Jesus chega em João, capítulo de número 21, nós vamos ver que os discípulos estão em alto mar e eles não reconhecem Jesus. Eles acabaram não reconhecendo Jesus. E quando analisamos o contexto, João diz a Pedro quem era e que era Jesus. E olha que interessante. O cenário de João 21 é um cenário em que tem uma fogueira posta. E esta fogueira relembra o cenário de quando Pedro nega Jesus. Porque o texto diz que ele estava se esquentando ali na fogueira e uma das mulheres, uma das criadas, ela olha e reconhece ele e diz: não é tu o seguidor dele? E Pedro nega Jesus. Então o cenário está remontado. Porque o mesmo cenário que muitas das vezes o inimigo usa, sabe, para nos distrair, para nos destruir, que o inimigo usa para nos envergonhar e para nos tornar traidor, Jesus utiliza, tem por hábito utilizar os mesmos cenários, não necessariamente com uma regra, mas Jesus utiliza os mesmos cenários
para nos restaurar, para nos resgatar. Podemos analisar que o primeiro Adão no paraíso, em um cenário favorável, ele cai. E Jesus, num cenário desfavorável, Jesus, o último Adão, ele vence. Então, tudo isso para nos dar o contraste de que onde tem queda, Deus pode conceder uma restauração. Adão peca no jardim, e é no jardim que acontece o primeiro sacrifício. Então, é justamente isso que acontece. O cenário em que Pedro nega, o cenário em que Pedro trai, o cenário em que pela terceira vez Pedro diz não conhecer Jesus, é o cenário que Jesus vai utilizar para restaurá-lo. O interessante é que após 3 dias que Pedro nega, Jesus restaura Pedro. Bom, o texto que nós lemos não dá para entender muito bem, assim, não dá para termos uma interpretação muito assertiva do que realmente se passa. Na língua portuguesa, nós não conseguimos identificar a variedade do verbo amar que existe no texto. Na língua portuguesa fica um pouco difícil de nós fazermos essa identificação. Nós sabemos que o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e existem algumas porções em aramaico. Em contrapartida, o Novo Testamento inteiro ele é escrito em grego. E quando nós olhamos o texto do Novo Testamento no grego, nós enxergamos 2 palavras para amor, para amar. A primeira, ágapas, que traduzido é ágape. É um amor profundo e sacrificial. Então, a primeira palavra, ágapas, ou amor ágape, que é um amor sacrificial, é um amor intenso, é um amor profundo que o fato de você amar tanto leva você a sacrificar-se por conta deste amor. E o segundo termo que nós encontramos no grego é filéu. E é o mesmo que gostar, ter afeição. Então, quando você vai ver no Novo Testamento as palavras amar, existem 2 palavras que ali foram utilizadas no grego. Ou filéu, que é o mesmo que gostar, ter afeição, ou ágape, ágapas, que é um amor profundo, sacrificial. Entendendo isso, quando Jesus ele pergunta pelas 2 primeiras vezes, ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Quando ele pergunta se Pedro o amava, ele utiliza a palavra ágape. Pedro, o seu amor por mim é sacrificial. E Pedro responde com filéu, que era o mesmo que ele estava dizendo, eu gosto de ti, eu tenho afeição por ti. É como se Jesus estivesse perguntando, Pedro, tu me amas? E Pedro estivesse respondendo, tu sabes que eu gosto do Senhor. Contudo, na terceira vez, quando Jesus pergunta a Pedro se Pedro amava ele, Jesus não utiliza o termo ágape. Jesus desce o nível do diálogo em relação ao termo que Pedro utilizou, que é filéu. Então, a terceira vez que Jesus pergunta, era como se Jesus estivesse perguntando, Pedro, então você só gosta de mim? Pedro, então você só tem afeição por mim? As 2 primeiras vezes, Jesus pergunta, Pedro, o seu amor por mim é sacrificial? Pedro, o seu amor por mim é sacrificial? Ágape. O amas ali é ágape. E Pedro respondia, tu sabes que eu te amo, com filéu, eu gosto de ti. Da terceira vez, Jesus pergunta, então você só gosta de mim? Quando Pedro percebe o que Jesus está dizendo, ele se entristece diante de Jesus. E ele diz, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Pedro responde mais uma vez com o filéu. Senhor,
Tu sabes, é como se Pedro estivesse dizendo pela terceira vez: tu sabes que eu tenho afeição por ti. Por que que isso é tão importante nós mencionarmos? Pedro, antes da crucificação, Pedro disse que iria com Jesus até o fim. Mas Pedro falhou na missão. Agora, diante do mesmo cenário, diante da mesma situação, Pedro não queria decepcionar Jesus. Pedro não queria prometer algo a Jesus que ele não seria capaz de cumprir. Então é por isso que ele diz: Senhor, tu sabes de tudo. Eu gosto de ti. Ainda que Pedro amasse, Pedro estava dizendo que ele gostava de Jesus, que ele tinha uma afeição por Jesus. Porque Pedro tinha medo de ser decepcionante a Jesus. Pedro agora demonstra ter medo de não conseguir cumprir com o que ele estava dizendo. Se ele dissesse: meu amor por ti é sacrificial, e ele não cumprisse, possivelmente Pedro seria tomado por um arrependimento imenso. Então, para ele não correr este risco, Pedro diz: Senhor, eu gosto de ti. Mas, antes de dizer, como se ele gostasse de Jesus, ele diz: tu sabes de tudo. E isso é tão maravilhoso, porque Eusébio de Cesareia vai dizer que Pedro, quando ele vai ser morto pela perseguição de Nero, o imperador romano, por volta do ano 66 a 67 depois de Cristo, a sentença é que Pedro fosse morto crucificado. Eusébio de Cesareia, ainda que não tenha nenhuma comprovação histórica acerca disso, Eusébio de Cesareia diz que Pedro, ele opta por morrer de cabeça para baixo, por não ser digno de morrer, como o Senhor e Salvador de sua alma. E aqui tem uma lição maravilhosa para nós. Muitas das vezes nós dizemos que amamos Jesus. Nós falamos: Jesus, eu quero te servir, eu quero ser útil em tua obra. Mas será que nós estamos falando isso da boca para fora? Será que nós teríamos coragem de realmente amar Jesus com um amor sacrificial? Eu não estou falando aqui apenas de um sacrifício da alma, de se sacrificar, de morrer pelo nome de Jesus. Por que eu digo isso? Porque nós dizemos amar o Senhor. Só que às vezes nós não conseguimos sacrificar o nosso tempo. Nós não conseguimos sacrificar a nossa madrugada. Nós não conseguimos sacrificar as nossas amizades. Não conseguimos sacrificar o nosso ego, o nosso orgulho, por amor a Ele. Eu termino esse vídeo com a seguinte pergunta: será que nós amamos Jesus com um amor sacrificial ou apenas temos uma afeição por Ele? Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Se você já sabia disso, deixa aí nos comentários. Se foi uma curiosidade, se foi algo novo para você, comente aí também. Isso vai ajudar para que este canal venha alcançar mais vidas. Que Deus os abençoe e semana que vem tem mais.